Olá, boa tarde. Boa tarde. A tragédia de Brumadinho. Chega a 60 o número de mortos depois do rompimento da barragem da Vale. 292 pessoas ainda estão desaparecidas. Militares de Israel desembarcam em Minas e começam a ajudar nas buscas. O alvo principal dos israelenses é o local onde ficava o refeitório da mineradora. Os bombeiros estimam que a profundidade da lama ali chegue a 14 metros. A Procuradoria-Geral da República pede uma revisão no protocolo de avaliação de riscos em barragens. E a Polícia Federal vai analisar os documentos apresentados pela empresa. As ações da Vale despencam no mercado financeiro. E os valores bloqueados em contas da empresa por determinação da Justiça já somam 11 bilhões de reais. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia em São Paulo. A operação é para retirar a bolsa de colostomia e religar o intestino. E os Estados Unidos alertam a Venezuela para ameaças contra diplomatas americanos que ficaram no país. O Jornal Hoje está começando. Há exatos 3 dias, quando o Jornal Hoje entrava no ar na sexta-feira, a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompia e causava uma tragédia ambiental e humana sem precedentes no Brasil. Hoje chegou a 60 o número oficial de mortos, mas ainda há quase 300 desaparecidos. O trabalho de resgate não para, mas é cada vez mais difícil localizar sobreviventes. Nós começamos indo direto ao centro de comando das operações, lá em Brumadinho, onde está a repórter Liliana Junger, acompanhando tudo. Liliana, boa tarde para você. Já é possível dizer quantos corpos foram resgatados hoje? Oi, Sandra, boa tarde. A gente ainda não tem esse balanço, por enquanto a gente tem a informação de 60 mortos. Agora eu quero mostrar para vocês que as tropas israelenses acabaram de chegar aqui no centro de comando, vieram 2 ônibus e 7 caminhões trazendo equipamentos de ponta. E esses equipamentos vão ajudar muito os bombeiros na identificação dos corpos, na localização dos corpos. É o mesmo sistema, a mesma tecnologia usada para resgatar aqueles 12 meninos e o treinador numa caverna na Tailândia. São 16 toneladas de equipamentos. Agora vamos falar um pouco sobre as buscas, esses números todos, né? 60 mortos, a gente tinha 305 desaparecidos, agora são 292. Vou conversar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Aihara. Obrigada pela participação aqui, incansavelmente conosco. Tenente, eu gostaria que o senhor explicasse. A gente tinha 58 mortos até a manhã de hoje, esse número foi para 60 e eram 305 desaparecidos, agora 292. Essa conta não bate, por quê? Porque a todo momento há reclamação de novos desaparecidos pelas famílias e também algumas pessoas a gente consegue fazer contato, então a gente tem uma inclusão e uma retirada de nomes dessa lista de maneira constante. Por isso que esses números eles não seguem uma proporção exata. Em relação ao número de mortes, né, a cada dia de operação a gente consegue fazer novos acessos em toda essa área e infelizmente esse número ele só aumenta e tende ainda mais a aumentar. As buscas hoje vão ter alguma operação diferente? Os israelenses acabaram de chegar, eles vão ficar concentrados na área, né, próximo onde funcionava a área administrativa da empresa, que é onde existe o refeitório, e nesse local a gente vai ter uma operação coordenada entre israelenses e Corpo de Bombeiros, e com isso a gente espera, né, poder agilizar ainda mais o resgate dessas vítimas. E eles começam a atuar agora mesmo? Eles vão desembarcar, vão participar, acabaram de desembarcar aqui, vão participar de uma reunião de alinhamento, depois serão embarcados em helicópteros e aí serão levados para o local exato do acidente. E os equipamentos vão ser usados a partir de hoje também? Exatamente, a gente já chegou com os equipamentos aqui, a gente ainda precisa alinhar algumas questões em relação à demanda logística para que esses equipamentos funcionem, bem como as limitações do funcionamento, e a gente pretende, né, operacionalizá-los hoje ou no máximo até amanhã. Muito obrigada pelas suas informações. Sandra. Ok, Liliana Junger falando lá de Brumadinho. Então, o número oficial de mortos até agora, 60 pessoas. Obrigada. O Globocop sobrevoa a região onde pode estar o ônibus que transportava funcionários da Vale e que foi soterrado. A gente conversa ao vivo com a repórter Iana Coimbra. Iana, boa tarde para você. Como é que estão as buscas dos bombeiros agora? A gente está com um probleminha no sinal da Iana falando do Globocop.
A gente tenta contato com ela daqui a pouquinho. A repórter Larissa Carvalho também está em Brumadinho. Ela está bem perto do local onde ficava o restaurante da Vale. Lá, funcionários almoçavam na hora do acidente. Vamos saber então com a Larissa quais são os detalhes. Larissa, boa tarde para você. Os bombeiros já conseguiram trabalhar nessa região, nesse local? Ainda não, Doni, boa tarde. E a gente, estando aqui pertinho, é possível entender bem a dificuldade desse trabalho. Por que é tão difícil? Olha só, o Sérgio Leite, cinegrafista, vai chegar aqui comigo. Vou pegar um tronco para vocês verem como é que a lama tá assim, esse rejeito nessa mistura com essa lama. Olha como que tá muito fofo isso, olha só. Então, é essa dificuldade que os bombeiros descrevem para a gente. No quarto dia, lá em Mariana, gente, na tragédia do Fundão, em Barra Longa, lá em Mariana, o rejeito já estava assim de uma maneira ressecada, possível dos bombeiros passarem em cima e procurar vítimas. Aqui não, a dificuldade está muito grande porque é essa a diferença. É uma terra quase que fofa, os bombeiros afundam muito. Eles descreveram para a gente que é como se fosse uma areia movediça. Então a técnica deles é, na verdade, quase que passar por cima disso aqui, como se estivessem tentando fazer aquela posição assim de natação para não afundar. Quando a gente chegou aqui ainda estava escuro e a gente foi surpreendido com o amanhecer, com essa imagem devastadora. Olha só, como que o rejeito veio entrando avassaladoramente mata afora. Enquanto a gente estava aqui, passou já muito miquinho por aqui. É aquela sensação do bicho estar procurando a mata original, se perguntando, né? Cadê meu habitat? Esse lugar aqui está bem pertinho de onde estourou a barragem e a estimativa dos bombeiros é de que haja 15 metros de altura de lama. Sandra. Ok, Larissa Carvalho, muito obrigada pelas suas informações. E a gente volta a falar com o Globocop. Iana Coimbra está a bordo e nos traz informações agora ao vivo. Conseguimos contato. Iana, boa tarde. Oi, Sandra. Oi, Doni, boa tarde para vocês. A gente está sobrevoando agora, atingida pelo rompimento da... Pode ver o aspecto que agora é diferente. Antes era bem lama, agora está parecendo mais um... Então, isso... A água ela vai descendo, vai infiltrando. Iana, peço desculpas a todos, a você, Iana, porque a nossa conexão não está boa. A gente volta com você em breve novamente. Vamos a outro ponto lá em Brumadinho. A repórter Fabiana Almeida está no campo, em frente à igreja de Brumadinho, local que foi transformado na base dos helicópteros usados nos trabalhos de resgate. Fabiana, boa tarde. Quais são as suas informações agora? Boa tarde, Sandra. A todo momento chegam e saem aeronaves. Neste momento, chegou uma aeronave trazendo vários bombeiros. Eles chegam aqui exaustos e cheios de lama. A gente tem algumas imagens ali do pessoal chegando. Não sei se dá pra gente enxergar, mas eles chegam sujos de lama. Por quê? O que é que está acontecendo? Eles, na verdade, mergulham na lama. Como eles não conseguem entrar, eles ficam na parte de cima, na superfície, e aí eles me explicaram que, na verdade, eles ficam nadando. É como se eles estivessem nadando, os movimentos de natação para tentar encontrar algum corpo. Olha só como é que essa bombeira chegou aqui agora, toda suja, e daí eles chegam com enxadas. Esses são os equipamentos que estão sendo usados para retirar a lama, porque os equipamentos muito pesados, muitas vezes não conseguem ser levados até os pontos de buscas. Então, por isso que eles estão usando enxadas. Há pouco também chegou uma van aqui repleta desse equipamento que está sendo distribuída aí para os bombeiros. Hoje, graças a Deus, o tempo está muito bom, ele está firme, sol, o dia está ensolarado. Isso também facilita as buscas. Ontem elas tiveram que ser interrompidas por causa do tempo, que amanheceu nublado, mas hoje não. Hoje a situação está bem melhor, Sandra. Fabiana Almeida, muito obrigada pelas suas informações. E a gente vê os bombeiros trabalhando com roupa de neoprene, né? Roupa usada em mergulho. Obrigada, Fabiana. 280 bombeiros se arriscam no meio da lama em busca das vítimas. Uma equipe de reportagem do Jornal Hoje embarcou em um helicóptero e mostra como o sobrevoo ajuda no trabalho de resgate.
Aqui a gente está na área onde rompeu a barragem. Foi aqui que aconteceu o rompimento. Essa área aqui é a área onde ficava o refeitório, a concentração da área administrativa. Aqui a gente já tem bombeiros atuando lá no meio. Essa área aqui é uma área de preocupação nossa, porque aqui existe estrutura na ferrovia aqui, a gente pode ver locomotivas ali, então o pessoal já faz o trabalho aqui. Aqui a gente consegue ver quanto o deslocamento na lama é difícil. Lama muito liquefeito, quando ele vai andar, ele acaba afundando. Aqui nesse local aqui, existiam várias casas. A gente não consegue nem ver o teto da casa, de tanta lama que passa por cima. Por isso que a gente precisa comparar o mapa antigo, o mapa atual, para ter referência dos locais. Porque muitos deles não são visíveis aqui em cima. O lanche operacional que ele roda aqui, ele tem um curso específico. Então, o menor indício, ele já conhece, consegue identificar quanto que a gente tem uma alteração. Por isso que ele fica lançado aí para fora, porque qualquer coisa que ele detecta, ele informa para o comandante da aeronave, o comandante ele aproxima e aí faz a confirmação. Se ele tem alguma dúvida, algum ponto que ele não consegue pousar, ele plota a coordenada do GPS, passa para a equipe externa conseguir fazer o acesso via terrestre. Acho que a gente faz isso daqui porque a gente sabe que junto com essas pessoas existem familiares, amigos e pessoas queridas que precisam, né, desse tipo de conforto. Sem dúvida. E a gente vai ver agora o caminho percorrido pela lama que vazou em Brumadinho. Olha, aqui ficava a barragem 1. A barragem que armazenava os rejeitos da mina do Feijão, foi ela que se rompeu. O material seguiu por 7 quilômetros até chegar aqui, olha, ao rio Parauapeba. No caminho, passou por 2 outras barragens. A onda de lama já desceu quase 50 quilômetros pelo rio até a usina termoelétrica de Igarapé, no município de Juatuba. Aqui o governo já está tentando conter esse material. Mas essa lama ainda pode percorrer cerca de 250 quilômetros até a usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Pompéu, onde os técnicos estão trabalhando com a possibilidade de criar mais uma barreira de contenção dos rejeitos. A grande preocupação é se a lama seguir por outros 28 quilômetros até a represa de Três Marias, que aí, olha, já fica pertinho do Rio São Francisco. Como a gente mostrou na abertura do Jornal Hoje, os ônibus e os caminhões com os militares e os equipamentos da unidade de busca e resgate do exército israelense chegaram a Brumadinho agora há pouco. O avião chegou no fim da noite de ontem. Trouxe 136 militares e 16 toneladas de equipamentos. Ainda no aeroporto, os militares analisaram mapas e fotografias para entender a topografia da área. Às 9 da manhã, o coronel Gulan Vash, que comanda a tropa israelense, chegou em Brumadinho. Ele se reuniu com os bombeiros brasileiros e disse que a prioridade é encontrar pessoas vivas. Nosso forte é escolher as pessoas que estão ainda vivas nessa lama. Temos aparelhos que escolhem esses sinais do celular que estão embaixo. Eles vão ver onde temos sinal. Nós paramos de trabalhar porque chega quase 60 horas. Espero que a bateria não apagou. Se apagou, não tem sinal. Mas se tem sinal, pode escolher essa já. Além de detectar sinal de celulares soterrados, os equipamentos israelenses usam sonares que conseguem diferenciar o que é lama e o que é um corpo humano. Os militares dormiram neste batalhão em BH e só seguiram para Brumadinho depois do comandante. A tropa de Israel inclui médicos especialistas em desastres e engenheiros que vão também avaliar os riscos de outras barragens. Israelenses usam sonares que conseguem diferenciar o que é lama e o que é um corpo humano.
Os militares dormiram neste batalhão em BH e só seguiram para Brumadinho depois do comandante. A tropa de Israel inclui médicos especialistas em desastres e engenheiros que vão também avaliar os riscos de outras barragens. São atuações coordenadas, né? A questão da leitura pelos radares, pela questão dos celulares, ela funciona em paralelo com as ações que estão sendo executadas em busca. É interessante a gente abordar ainda há cerca de 300 pessoas desaparecidas. Muita tecnologia envolvida, muita gente envolvida também. O trabalho de resgate também conta com a ajuda de voluntários. Agora há pouco, a nossa equipe conversou com uma pessoa que está ajudando os bombeiros. Eu não vou entrar na lama porque eu não estou com o equipamento adequado. Mas eu posso ajudar cortando um pedaço de pau para eles andarem igual eles estão andando ali e servindo água, maçã, frutas e outras coisas que eles estiverem precisando. Parentes e amigos aguardam notícias de uma família de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, que está desaparecida desde a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Eles estavam numa pousada na região atingida pelo rompimento da barragem. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Essa tem sido a resposta nos últimos 3 dias. Amigos e parentes perderam contato com a família que passava férias em Brumadinho. 2 horas antes da barragem se romper, um dos desaparecidos enviou por uma rede social esta foto da pousada Nova Estância, onde a família estava hospedada. O hotel ficava próximo à barragem da Vale, que se rompeu na última sexta-feira. Ele foi totalmente destruído com a passagem dos dejetos de mineração. 35 pessoas, entre funcionários e hóspedes, estão desaparecidas. Beatriz falou pela última vez com a amiga Maria de Lourdes na sexta-feira, 1 hora antes da tragédia. Falaram que estavam todos ótimos, estava super gostoso, que estava uma delícia, que eles estavam aproveitando bastante. Depois disso, perderam o contato? Depois disso, a gente perdeu o contato. Eu mandei umas coisas para ela pelo WhatsApp, mas ela não abriu mais. Além de Maria de Lourdes, o marido dela, o empresário Adriano Ribeiro da Silva, os filhos dele, Camila e Luiz, e a nora Fernanda, grávida de 5 meses, estão desaparecidos. O empresário e a madrasta do casal moram aqui no interior de São Paulo. A filha é da capital e o filho vive na Austrália com a mulher. Eles viajaram para comemorar a gravidez e conhecer o Instituto Inhotim, na Grande Belo Horizonte. Deveriam ter voltado ontem. Parentes foram até Brumadinho em busca de informações. Em entrevista ontem à rádio CBN, a mãe do casal reclamou sobre a demora para incluir a família na lista de desaparecidos. Isso dá muita angústia para a gente, porque se eles não estão cadastrados, eles não estão sendo procurados. Os nomes dos 5 só foram incluídos no domingo à noite. Em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, amigos acompanham apreensivos as buscas e qualquer notícia sobre a família. A nossa expectativa realmente da família toda é que eles estejam ilhados em algum lugar lá. Essa esperança que a gente tem e que está todo mundo agarrando nela. Os amigos aqui estão mobilizados nessa angústia também, nessa busca, né? Todo mundo esperando que eles possam ser encontrados. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelo cadastramento dos desaparecidos, mas não tivemos resposta com relação à demora que a mãe relatou durante a reportagem. Sobre as buscas, a gente vai ver agora como foram os trabalhos hoje de manhã. Para quem tem um parente desaparecido, a falta de notícias tem sido uma angústia. Nós temos esperança que está na mata. A esperança nossa vai, nós vamos assistir. Ele é nosso irmão, a gente está com fé. Vai encontrar ele vivo. O irmão da Patrícia, Cristiano Braz Dias, de 32 anos. Há 4 meses ele trabalha na empresa terceirizada que presta serviço para a Vale. Bombeiros trabalham sem parar nas buscas desde o amanhecer. Por questão de segurança, os bombeiros permitiram que nossa equipe ficasse aqui. O terreno ainda está muito instável nessa parte. Nosso cinegrafista Saulo Luiz está numa árvore e vai mostrar pra gente os militares trabalhando. Eles estão escavando a região onde foi encontrado um ônibus ontem à noite. Eles também estão colocando tapumes para criar uma rota de fuga, caso seja necessário. 26 militares trabalham no local onde passava uma estrada. O ônibus está soterrado. Os bombeiros acreditam que há vítimas dentro do veículo e por isso estão concentrando esforços nessa região. É tanta lama que a estrada e o ônibus estão completamente cobertos. Não dá nem para identificar.
A área atingida está restrita às equipes de buscas por causa do risco de afundar na lama. Uma equipe de TV ucraniana desrespeitou o limite e os militares precisaram intervir. A força da onda de lama foi tão grande que arrastou até caminhões, como mostrou o repórter Roberto Kovalik. Aqui nesse canto dá para ter uma ideia. Nessa angústia também, nessa busca, né? Todo mundo esperando que eles possam ser encontrados. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pelo cadastramento dos desaparecidos, mas não tivemos resposta com relação à demora que a mãe relatou durante a reportagem. Sobre as buscas, a gente vai ver agora como foram os trabalhos hoje de manhã. Para quem tem um parente desaparecido, a falta de notícias tem sido uma angústia. Nós temos esperança que está na mata. Esperança nossa, nós vamos assistir. Ele é nosso irmão, a gente está com fé. Vai encontrar ele vivo. O irmão da Patrícia, Cristiano Braz Dias, de 32 anos. Há 4 meses ele trabalha na empresa terceirizada que presta serviço para a Vale. Bombeiros trabalham sem parar nas buscas desde o amanhecer. Por questão de segurança, os bombeiros permitiram que nossa equipe ficasse aqui. O terreno ainda está muito instável nessa parte. Nosso cinegrafista Saulo Luiz está numa árvore e vai mostrar pra gente os militares trabalhando. Eles estão escavando a região onde foi encontrado um ônibus ontem à noite. Eles também estão colocando tapumes para criar uma rota de fuga, caso seja necessário. 26 militares trabalham no local onde passava uma estrada. O ônibus está soterrado. Os bombeiros acreditam que há vítimas dentro do veículo e por isso estão concentrando esforços nessa região. É tanta lama que a estrada e o ônibus estão completamente cobertos. Não dá nem para identificar. A área atingida está restrita às equipes de buscas por causa do risco de afundar na lama. Uma equipe de TV ucraniana desrespeitou o limite e os militares precisaram intervir. A força da onda de lama foi tão grande que arrastou até caminhões, como mostrou o repórter Roberto Kovalik. Aqui nesse canto dá para ter uma ideia da força dessa onda de entulho e barro que varreu essa região. Olha só o tamanho dos pneus que foram carregados. Eles são de caminhões gigantes capazes de carregar toneladas de minério de ferro. Isso aqui embaixo é um container, está todo retorcido. É até difícil reconhecer que é um container. Mas aqui embaixo a gente vê a carroceria de um caminhão. Sobrou só esse pedaço aqui para fora. Mas embaixo, olha só, a quantidade de pneus gigantes. Tudo isso foi carregado pela enxurrada. Um cão farejador vasculha o local onde militares acreditam ter o corpo de uma pessoa desaparecida. A princípio sinalizando aí um possível encontro de cadáver. A gente vai investir aqui, vai retirar essa vegetação para ver se tem alguma coisa. Ao longo da manhã teve um movimento grande de helicópteros dos bombeiros e do exército. Os bombeiros voltaram do trabalho de resgate cobertos pela lama. Alguns usaram uma roupa preta de neoprene. O material é o mesmo usado em roupas para mergulho. O neoprene é grosso e dá uma proteção térmica, ajudando a evitar hipotermia e lesões. Este local foi vasculhado hoje pela primeira vez. Aqui na região a gente só vê lama e destruição. Roupas, cobertores e uma bola ficaram no meio dos destroços. Passando por essa parte de difícil acesso, a gente chega nessa área onde os bombeiros fazem buscas. Do lado de lá tem uma casa que está sustentada por uma parede e o telhado. E aqui mais à esquerda o Saulo vai mostrar o que seria a estrutura do pontilhão de trem que foi arrancado. Cerca de 400 metros do local. Outra área de prioridade nas buscas é onde ficava a pousada Nova Estância, que foi levada pela onda de lama. 35 pessoas, entre funcionários e hóspedes, estão desaparecidos. Essa é o pesar de qualquer um que vê um negócio desse, senhor. Saber que tem gente aí debaixo dessa lama, sem saber nem onde que está. Não é? Não, é triste demais, gente, pelo amor de Deus.
Os corpos encontrados em Brumadinho estão sendo levados para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, a pouco mais de 50 quilômetros. É lá que é feito o trabalho de identificação e é para lá que a gente vai, então, conversar com a repórter Manuela Borges, que está, então, no IML de Belo Horizonte. Manuela, quais são as informações daí? Boa tarde para você. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo aqui do IML de Belo Horizonte, para onde os corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho estão sendo trazidos. E aqui é a situação mais dolorosa, porque depois que essas famílias fazem uma verdadeira peregrinação por hospitais de Belo Horizonte, região metropolitana, ficam também de olho nessas listas que estão sendo atualizadas, é para cá que essas pessoas estão vindo. Mas a recomendação é que antes elas façam um cadastro na Cadepol, que é a Academia de Polícia, que fica bem aqui perto do IML. Lá a orientação é que elas levem o máximo de informação possível, como foto, exame de arcada dentária, um exame que prove que essa pessoa passou por uma cirurgia, pôs um pino, tem uma prótese, enfim, tudo que possa ajudar na identificação. A gente tem acompanhado, né, o trabalho dos bombeiros no socorro a essas vítimas, né, e a gente vê que esses corpos têm sido tirados de uma área de difícil acesso, com muita lama. Então os profissionais explicam aqui a importância de reunir o máximo de informação para o reconhecimento dos corpos. A Polícia Civil faz a identificação da seguinte forma: primeiro a digital, depois a arcada dentária e por último o DNA. A Polícia Civil informou que todos os recursos já estão sendo utilizados nesse momento. A digital é um processo mais importante porque esses corpos estão chegando com muita lama, né, muito minério de ferro, então é uma situação um pouco mais difícil. Agora, só reforçando, gente, que antes das pessoas virem aqui para o IML, é importante que elas façam esse cadastro, repetindo, aqui perto, lá na Cadepol, e só depois elas vão receber uma ligação da Polícia Civil pedindo para vir até aqui o IML para confirmar o reconhecimento. Sandra. Manuela Borges, muito obrigada pelas suas informações. Até agora, 19 vítimas foram identificadas, cada uma com suas histórias, suas famílias. A primeira a ser identificada foi a médica Marcele Porto Canguçu. Ela completou 35 anos, um dia antes da tragédia. Marcele foi enterrada ontem em Belo Horizonte. Adriano Caldeira do Amaral tinha 42 anos, era casado, tinha um casal de filhos, o Davi e a Liz, era técnico em mineração. Daniel Muniz Veloso, 29 anos, a mulher dele está grávida de 8 meses, do primeiro filho do casal. Jenner Paulo Las Casas Melo estava com um casamento marcado agora para junho, era operador de máquina escavadeira e trabalhava há 2 anos na Vale. Jonatas Lima Nascimento, 26 anos, deixa a mulher e um casal de filhos de 5 e 11 anos. A família disse que o corpo de Jonatas foi encontrado no caminhão em que ele usava para o trabalho. A gente vai acompanhar mais pessoas aqui. Olha, o Leonardo Alves Diniz, 33 anos, casado, pai de um menino de 7 anos, trabalhava na Vale havia mais de 10 anos como técnico em manutenção. Renato Rodrigues Maia era técnico de segurança da Vale. Wellington Campos Rodrigues, 53 anos, deixa 3 filhas de 13 a 25 anos. Era analista de sistemas, funcionário terceirizado da Vale. William Jorge Elizardo Alves, 36 anos, trabalhava na barragem da Vale, foi enterrado ontem em Belo Horizonte. Também foram identificados Carlos Roberto Deusdete, Davi Marlon Gomes Santana, Flaviano Fialho, Francis Marques da Silva, Maurício Lauro de Lemos e mais, Eliandro Batista de Passos, Fabrício Henriques da Silva, Marcelo Alves de Oliveira, Moisés Moreira Salles, Robson Máximo Gonçalves. Todos os nomes aqui expostos. A morte de cada uma dessas pessoas causa um impacto tremendo na vida de tanta gente. 192 pessoas foram resgatadas com vida desde sexta-feira. São 4 dias de um trabalho muito delicado, muito árduo dos bombeiros. A gente vai ver agora histórias de moradores e trabalhadores que sobreviveram ao rompimento da barragem.
Os trabalhos de busca já duram 4 dias. Desde a sexta-feira, uma força-tarefa faz uma varredura pelo caminho da lama. A busca por sobreviventes é incansável. Os bombeiros sobrevoam a área, a poucos metros da lama que já começou a secar. Eles procuram por sinais de construções onde algum sobrevivente possa estar. Em outros pontos, o trabalho é assim, cansativo. Os bombeiros vão deitados, se arrastando em busca de algum sinal de vida. Em meio a tanta destruição, histórias de gente que conseguiu se salvar. O repórter Murilo Salviano contou algumas no Fantástico. Sobreviventes como Adriane. No sábado, nós mostramos o flagrante do momento em que ela era resgatada pelo marido do que sobrou da casa deles, que ficava na área mais atingida pela enxurrada de lama. A casa ficava em uma fazenda. Aqui, por favor, me fuja! E ela estava muito prensada, tudo que a gente tentava fazer força, ela gritava, disse que estava sentindo muita dor nas pernas, era muito pesado os pedaços de parede. Me fuja, amor, vai me machucar, vai me fuja! Nossa, desesperador. Que até o outro moço vizinho chegar, aí ele ficou gritando para procurar, que não estava conseguindo me achar, que estava muito embaixo. Aí eu consegui passar a mão num vão de um tijolo. Eu fiquei balançando a mão, aí ele me achou. Kelly também conseguiu se salvar. Foi horrível. Desespero, nunca pensei que isso ia acontecer aqui. Nunca. Ela estava com o filho dentro de casa quando a lama chegou. É o que importa. Para mim é só ele. Neste distrito onde a gente está, quase todo mundo trabalha na Vale ou conhece alguém que estava lá na hora do rompimento da barragem. E entre tantas histórias que a gente escuta aqui, de angústia, de espera, tem aquelas que trazem esperança. Juraci venceu o mar de lama. Ela está andando assim porque se machucou quando corria dos rejeitos. Na hora foi um desespero muito grande, não? Você vê se você não vai escapar, né? Você vê se não, agora já era. Voltar para casa, reencontrar o filho, foi o presente. Quando eu cheguei, eu vi a minha avó chorando ali perto do portão da amiga dela ali. Aí ela me contou, aí eu fiquei desesperado, porque não sabia como é que ela estava. Eles falaram que ia resgatar os feridos primeiro.